Hungarian Prime Minister Viktor Orban was received in a private meeting on Monday morning by Pope Leo XIV here in Rome before meeting Italy's Prime Minister Giorgia Meloni later on in the afternoon. The last time Orban was in Rome was last December, so almost 1 year ago. And the visit comes ahead of Hungary's next general elections, which are due to take place in April and which are said to be quite crucial for Viktor Orban himself. Now, we understand that the war in Ukraine took center stage in the talks, as he did with Pope Francis. Viktor Orban wanted to highlight to both the Pontiff and Italy's Prime Minister Giorgia Meloni that Hungary is calling for an end to the war in Ukraine. And let's remind ourselves that Viktor Orban is the leader of perhaps the only one, if not one of the few EU countries that has maintained strong ties with Moscow. And we also understand, that's according to reports in the Italian media, that sanctions against Russia very likely were part of the discussions, with Orban opposing the measures and Meloni finding herself in a position to mediate between Orban and the rest of EU leaders. Orban told Italian newspaper La Repubblica that the economy of the EU was another topic on the agenda of today's talks. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Numa altura em que se arrasta o shutdown do governo norte-americano, o Departamento de Agricultura anunciou que a ajuda alimentar federal não será paga a 1 de novembro, o que aumenta os riscos para as famílias de todo o país. O aviso surge depois da administração Trump ter indicado que não iria recorrer a cerca de 5 mil milhões de dólares de fundos de contingência para manter os benefícios do programa de ajuda alimentar SNAP até novembro. Atualmente, 1 em cada 8 norte-americanos utiliza o SNAP para comprar mantimentos. A perspectiva de que as famílias não recebam ajuda alimentar tem preocupado profundamente os estados dirigidos tanto por democratas como por republicanos. What we know about food insecurity in this country is that volunteer food pantries like ours and others cannot meet the need. SNAP is an essential piece of meeting the food need in the United States. And SNAP is being cut. It's very tragic. And so we are concerned about sustainability. Milhares de pessoas continuam sem vencimento devido à paralisação administrativa do governo dos Estados Unidos, a segunda mais longa de que há registro. O shutdown teve início a 1 de outubro, depois de os legisladores norte-americanos não terem chegado a acordo sobre a aprovação do orçamento do ano fiscal. A administração Trump culpa os democratas, que dizem não concordar em reabrir o governo enquanto os republicanos não negociarem a prorrogação dos subsídios do Affordable Care Act, ou Obamacare, que deverão expirar em dezembro. Estados Unidos e China estão perto de um acordo comercial. A informação foi avançada por funcionários de ambos os países. Um avanço que aconteceu durante conversações à margem da cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático em Kuala Lumpur, na Malásia. No evento esteve Donald Trump, que se encontra num périplo pela Ásia. Espera-se que o presidente norte-americano e o líder chinês Xi Jinping finalizem o acordo na reunião de alto nível na quinta-feira na Coreia do Sul. As tensões entre a China e Estados Unidos têm aumentado desde abril. Este mês, Pequim impôs novas restrições às exportações de metais das chamadas terras raras. Em resposta, Trump ameaçou aplicar mais tarifas às exportações chinesas para solo norte-americano. No entanto, o líder da Casa Branca afirmou que há vontade dos dois lados para chegar a um entendimento. A Presidente da Comissão Europeia diz que Bruxelas está a trabalhar numa estratégia para pôr fim à dependência da China em matérias-primas críticas. É a resposta do Bloco Europeu a Pequim, que este mês anunciou mais restrições nas exportações de metais das chamadas terras raras. If you consider that over 90%, 90, of our consumption of rare earth magnets come from imports from China, you see the risks here for Europe and its most strategic industrial sectors. O objetivo é garantir o acesso a fontes alternativas de minerais fundamentais para a indústria automóvel, da defesa, da tecnologia verde e para os setores digitais. Com este plano, a União Europeia vai procurar a cooperação com países como a Ucrânia, Austrália, Canadá, Cazaquistão, Uzbequistão, Chile e territórios como a Groenlândia.
O partido do presidente da Argentina, Javier Milei, venceu as eleições intercalares de domingo com mais de 40% dos votos. Com a vitória, o partido La Libertad Avanza garantiu mais assentos na Câmara dos Deputados, de acordo com a contagem de mais de 97% dos votos. O líder argentino obteve vitórias decisivas em distritos-chave, tendo conquistado 8 deles na eleição de domingo. O escrutínio representou um importante voto de confiança na presidência de Milei, um incentivo para continuar com a sua política ultraliberal. O furacão Melissa deverá atingir a costa da Jamaica na noite de segunda ou na manhã de terça-feira. Tal como previsto, Melissa continuou a ganhar força e evoluiu para a categoria 5. No domingo, a tempestade atingiu ventos máximos sustentados de 233 km por hora enquanto se movia para o oeste, originando ondas de 3 metros de altura. E poderá, segundo o Serviço Meteorológico Nacional, tornar-se na tempestade mais forte já registada na nação caribenha. As autoridades alertaram que algumas comunidades na Jamaica poderão não sobreviver às inundações que se esperam catastróficas. Os residentes estão já a tomar precauções e a reforçar as reservas de alimentos para se prepararem para a tempestade. A intensidade do furacão poderá ainda diminuir, segundo os especialistas, antes de atingir o leste de Cuba na terça-feira à noite e de seguida às Bahamas na quarta-feira. A tempestade causou ainda mortes no Haiti e na República Dominicana no fim de semana. Há mais bebés a nascer em Portugal. Nos primeiros 9 meses de 2025 foram realizados 65.410 testes do pezinho, o que representa um aumento de 2.173 testes comparativamente com o igual período do ano passado. Os números são do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e indicam ainda que Lisboa e Porto são os distritos onde nascem mais crianças. Seguem-se Setúbal e Braga. Do lado oposto, os distritos com menos recém-nascidos a realizarem o rastreio foram Bragança, Porto Alegre, Guarda e Vila Real. Desde 1979 que são realizados os chamados testes do pezinho, que permitem o diagnóstico de doenças genéticas que podem beneficiar de tratamento precoce. O rastreio, que não é obrigatório, deve ser realizado entre o 3º e o 6º dia de vida do recém-nascido. O nascimento de mais bebés é uma boa notícia face ao panorama demográfico português. O país é um dos mais envelhecidos da União Europeia. Os políticos procuram frequentemente destacar a sua forma física perante os meios de comunicação social. O presidente polaco, por exemplo, começou a campanha a correr. Também costumava partilhar vídeos nas redes sociais a treinar no ginásio, tendo sido alvo de comentários negativos por parte dos adversários. Muitos outros líderes mundiais são conhecidos por se exibirem em contextos atléticos, o que pode representar uma parte significativa de uma estratégia de comunicação política. Wewnątrz różnych naszych cielesnych reakcji jesteśmy trochę z wyposażeniem zwierzęcym. I dlatego jeżeli widzimy kogoś bardzo dobrze zbudowanego, z mięśniami i tak dalej, to myślimy sobie, o, ta osoba będzie potrafiła zapewnić nam bezpieczeństwo, bo przez wiele tysięcy lat naszej ewolucji rzeczywiście tak było. I politycy wykorzystują to albo przez tworzenie takich obrazów, w których pokazują się jako bardzo mocne osoby z wielkimi barami, w wielkich marynarkach, albo te wszystkie pomniki na koniu, które pokazywały, że jest to pewien rodzaj wojownika, który dominuje, a dzięki temu zapewnia pokój wokół siebie. Numa era em que as guerras são travadas à distância, com drones e táticas, será que a força física de líder ainda é importante para os cidadãos? Dla mnie to nie jest jakaś wartość, ta tężyzna fizyczna, ale na pewno są grupy, w których ta informacja i ten kult ciała są informacją ważniejszą. Ja na temat sprawności intelektualnej się nie wypowiadam, a sprawność fizyczną wykazuję ponadprzeciętną. No, tylko czy to jest akurat najważniejsza cecha prezydenta, to tak do dyskusji. Ja myślę, że spoko, że to raczej dobrze wpływa na ich wizerunek i dobrze o nich świadczy, że dbają o siebie. Vídeo do presidente polaco a praticar exercício físico que foi publicado na plataforma X teve mais de 2,5 milhões de visualizações. Mesmo que se trate de encenação política, um relatório da OMS atribuiu às redes sociais uma influência significativa na promoção de um estilo de vida saudável.
A organização diz que mais de 80% dos adolescentes e 27% dos adultos de todo o mundo não atingem os níveis de atividade física recomendados. Os 50 anos da transição democrática em Portugal e Espanha é o tema desta exposição mostrada pela Fundação Monte em Madrid e pela Comissão para a Comemoração dos 50 anos de Espanha em Liberdade, patente na Casa Encendida, na capital espanhola. La Casa Encendida y la Fundación Monte Madrid tiene una colección que muchas de las obras son desconocidas para la mayoría del público y nos pareció una muy buena oportunidad, desde una lectura contemporánea, reflexionando sobre el presente, ponerlas a disposición del público que habitualmente no las puede ver, ¿no? As obras são parte da coleção da Fundação e também do governo português. Entre os artistas representados estão Vieira da Silva, Tápias, Miró ou ainda Paula Rego. A exposição que pretende é pôr as pessoas a pensar sobre aquilo que foi os regimes fascistas em Portugal e Espanha, como é que novamente certos partidos fascistas estão a chegar aos parlamentos, espanhol e português, e como é que esses valores têm que ser defendidos. É por isso que temos as vozes de Salazar nesta exposição, temos evocações de Franco, temos uma primeira sala que fala um pouco das ditaduras e das dinastias reais. Através da memória, da crítica política e do compromisso social, estas criações traçam uma narrativa visual que liga a dissidência, a resistência e a liberdade aos desafios atuais das democracias. Temos obras que vão desde os anos 70 ou até mais recuadas para pontuar esta ligação que nós temos dos artistas à própria sociedade. E a escolha teve muito a ver com isso, ou seja, deixarem aberto esta proposta de questionar, de provocar aquilo que é uma sociedade em construção. A exposição pode ser vista até 8 de março do próximo ano.